Só de irmãos em nosso Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nós estamos aqui na tua presença, na tua casa, poder então orar ao Senhor, louvar o nome do Senhor Jesus, ouvir a sua palavra, amém? Nos alegrando na sua presença. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui, Senhor, nós estamos na tua presença, meu Pai, na tua casa. Aleluia, Senhor, eu quero agradecer, meu Pai, ao Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me deu, um dia abençoado, onde o Senhor cuidou de nós, nos deu força para caminhar, Senhor, nos abençoou grandissimamente, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E aqui nós estamos, Senhor, para adorar o teu nome, para glorificar o teu santo nome, Jesus. Aleluia, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor. Aquele que entrar, Senhor, por esta porta, Senhor, da tua casa, Senhor, do templo, que possa, aleluia, ser alegrado com a tua presença. Aleluia, ter a resposta daquilo que veio buscar, Senhor. Porque veio ao Senhor, veio até a tua presença, Pai. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Abençoa, Senhor, os louvores, Senhor. Que tudo seja para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra a palavra de Deus comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Glória a Deus. Capítulo 25. Vou ler o versículo 28 em diante, amém? Que diz assim a palavra do Senhor. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozeu Isaque. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui a palavra de Deus, que se a gente for ler aqui no versículo 28, fala que Isaac amava Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, só para a gente ler, ia ver que tinha ali, então, o pai gostava mais de Esaú e a mãe já gostava mais de Jacó. Já tinha ali uma preferência, mas o que a palavra de Deus nos diz é que Esaú, ele desprezou, né, a primogenitura. Ele disse: Isso aí não me serve de nada. E se nós pusermos para os dias de hoje, muitas pessoas zombam da palavra de Deus, muitas pessoas desprezam aquilo que Deus tem na vida dela, né? Dá preferência para marido, dá preferência para a esposa, dá preferência para o pai, para a mãe, dá preferência para o trabalho.
dá preferência para o dinheiro e despreza a palavra de Deus. Isso daí dá cheio. Mas nós temos, irmãos, o conhecimento da palavra, a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Nós sabemos que sem a presença de Deus, nada vai adiantar. Se nós não prestarmos atenção na palavra, e ver a importância da palavra na nossa vida, às vezes a pessoa se atira tanto nas coisas deste mundo, né? E batalha, luta. Ele despreza o que é melhor na sua vida, que é a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje não têm interesse mais em ler a Bíblia? Passa o dia inteiro trabalhando, falando, batendo língua nos dentes, e às vezes andando na rua, fofocando, né? Mas se tirar ali meia hora, tirar ali 15 minutos na palavra de Deus, não consegue. Isso aí significa mais ou menos o que Esaú fez, o desprezo. Mas louvado seja Deus, aquele que ama a palavra, ele dá preferência, ele busca, nem que seja um versículo da palavra de Deus, mas você se aplica naquele versículo, aleluia, e vai dar um resultado enorme na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes, irmão, o dinheiro não pode fazer aquilo que Deus faz. A maioria das vezes. Né? Quando você chega diante de uma situação, você sabe que, mesmo que se tivesse dinheiro, não adiantava. Mas quando você crê na palavra, quando você crê em Deus, quando você espera nele, aleluia, ele opera maravilha na sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos nos alegrar nessa noite, na presença do Senhor. Aleluia. Você que frequenta uma igreja, você que é membro de uma igreja, você que tem projeto no seu coração de louvar, de pregar, de fazer a obra, coloca isso em prática. Né? Aleluia. Quando se dá uma oportunidade, levanta do seu lugar, vem, faz aquilo que Deus tocar no seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está fazendo para Deus, não está fazendo para homem, não. Está fazendo para o Senhor. Então faz com alegria. E a Bíblia fala dos dons, a gente não pode enterrar o dom que Deus nos deu. Aleluia. Então vamos fazer com alegria no coração. Amém? Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos passar agora para os louvores. Quando o Catarina vai estar louvando juntamente com a igreja. Em nome de Jesus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a colocar de pé. Aleluia. Deus, o poder, e glória. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Para
Vamos clamar no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, aleluia. Aleluia.
Oh Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho sede de ti. Aleluia. Minha alma anseia por ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aquele que crê na palavra, aquele que busca e que espera no Senhor. Aleluia. Ele tem a resposta de Deus na sua vida. Aleluia. Bendito seja o teu nome. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos andar pela fé e não por vista. Quando você anda pela fé, você tem certeza que aquilo que você precisa, aquilo que você almeja, você tem certeza que aquilo vai concretizar na sua vida. Isso é fé. Agora, vista não. Vista é diferente, né? E que veio para crer. Mas nós que cremos em Deus vivo, aleluia, poderoso, nós temos que andar pela fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia fala que aquilo que não é de fé, né, é pecado. Então nós temos que crer. Aleluia. E ter certeza no nosso coração de que nós vamos receber aquilo que nós precisamos, aquilo que nós almejamos ou pedimos ao Senhor. Aleluia. A nossa oração tem que ser uma oração de certeza, né? Não é resenha, não. Resenha não resolve nada. Nós temos que ter certeza, chegar diante do Senhor, né? Com certeza da resposta na nossa vida. Aleluia. Nós somos um povo chamado por Deus, aleluia, elegido pelo Senhor, né? Para fazer a diferença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, Deus vivo, aleluia. Nesse momento eu vou passar então para as oportunidades, né?
Em nome do Senhor Jesus. Irmã Beatriz, na oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar as oportunidades aí, mas não passar para o pastor Mário. Aleluia. Completa a igreja de cantar o Senhor, amém? Eu peço que os irmãos louvam comigo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu estou, pois um dia eu livre estou, pois um dia condenado estou. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. O foi por mim, derramou seu sangue, não sabe, ele ressuscitou, sem carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim. Aleluia. Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim. Vivo estou, pois um dia morreu. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. O foi por mim, derramou seu sangue, não sabe, ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor assim por mim. Derramou seu sangue, não sabe, ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida, foi por mim, derramou seu sangue, não sabe, ele
Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Vai chegar um dia em que nós vamos ouvir a voz do Senhor, dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Então, a Bíblia fala que os bodes vão estar à esquerda e as ovelhas à direita, ou seja, aquele que andou com Jesus, aquele que entregou a sua vida realmente para o Senhor Jesus, pode ter certeza que você vai estar na direita. Aleluia. Você vai poder ouvir a voz do Senhor. Então, queira, de maneira nenhuma estar na esquerda. Nós temos que sempre buscar a face do Senhor. Porque, aleluia, vai ser maravilhoso o dia que nós ouvimos essa voz: vinde, benditos de meu Pai. Então, não enterre aquilo que Deus te deu. Não negue Jesus Cristo na sua vida, de maneira nenhuma. Sempre, se você está passando por um momento difícil, de tristeza, fale com Deus, ore, busque a face do Senhor, chora, mas não abandone, não desista desta caminhada com Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que o inimigo quer, tudo que o diabo quer, é que nós desistimos, paramos, e nós não damos atenção, não damos prioridade àquilo que Deus nos deu. Mas aqui fica a palavra de Deus, Não desista, em nome de Jesus, não desista. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou dar a oportunidade para a irmã vir, em nome de Jesus, fazendo aquilo que Deus tocar no coração da irmã. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor. A todos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Agradecer a Deus, porque esse mesmo que a gente sai de casa, Deus, ele cuida da gente, E a gente estava vindo e logo na saída do bairro ali, o Geraldo, ele às vezes de correr, eu fico meio bravo do jeito dele dirigir, às vezes, Mas ele foi mais devagar. Mas ali, para lá do posto um pouquinho, indo da sentido para Porto Alegre, um carro cortando o outro. E aí eu vou falar para você, eu vi os dois carros batendo. Eu, na hora, eu pensei, o sangue de Jesus tem poder. O carro passou assim, do lado do nosso, assim. Eu senti até o vento, O carro estava numa correria e minha irmã estava junto, ela estava vindo gelando. E na hora eu falei, Senhor, é só o Senhor para guardar mesmo, que a gente sai de casa e é só Deus mesmo para estar protegendo a gente, Porque naquela hora que eu ouvi o carro rodando para mim ali, e naquela correria que ele estava, eu falei, não vai dar tempo. E se, em geral, se ele está no volante igual ele acostuma a dirigir, não dava tempo. Ele, na verdade, ele jogou o carro um pouco para ver, mas ali não tem encostamento, Ali não tem encostamento, então, se caso fosse preciso mesmo tirasse mais, nós ia cair do outro lado, Mas graças a Deus tem cuidado da gente, amém? Gostaria de deixar aqui um versículo da palavra de Deus, de Atos, capítulo 3, capítulo 3, do verso 1 ao 6, somente alguns versículos, diz assim, o título da leitura diz assim, a cor de um coxo, o discurso de Pedro no tempo, amém? Os irmãos acham, eu vou ler aqui, Atos
capítulo 3. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Aqui ele está falando, né? Aleluia, de um paralítico, né? Ele não andava. Então, todos os dias ali, ele era posto, né? Na porta do templo, né? Para pedir esmola, que era o jeito que ele tinha, né, de ter o teu ganho. E a palavra de Deus diz aqui, né? Que Pedro e João chegando, passando, quando ele viu Pedro e João, ele pediu esmola. E Pedro e João disse: Olha, nós não temos nem ouro nem prata, nós temos, nós te damos, né? Esse paralítico, uma vez eu fui um testemunho, vou até falar um pouquinho dele. Este paralítico, ele pediu uma esmola, mas ele ganhou muito mais que aquilo, né? Ele ganhou ali a sua vida, né? Salvação de levantar, de andar, de poder ele mesmo montar, né? Ele mesmo trabalhar pelo seu próprio ganho, sem ter que ficar dependendo de outros, né? É muito brilhante, né? Esse tipo de situação, né? A pessoa tem que mendigar o pão, pedir o pão. No momento em que a pessoa está vivendo, às vezes a pessoa não fala, porque ele tem necessidade de fazer aquilo, mas ninguém quer viver essa situação. E a palavra de Deus diz aqui que ele era coxo, era o único meio que ele tinha de ser sustentável. Mas aqui, né, Pedro e João disse: Olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, né? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa pode oferecer o dinheiro, pode oferecer prata, pode oferecer ouro, né? Mas isso não traz a solução à pessoa. A pessoa sempre vai continuar precisando, né? Eu falo porque no tempo que eu era criança, rapidinho, né? Eu vou estar falando aqui, no tempo em que eu era criança, o tempo da minha infância, foi um tempo muito difícil para mim. A minha família, né? Meus pais, nós éramos 11 irmãos, e tudo criança, tudo pequenininho, então a gente dependeu muito de outras pessoas. Então, quando eu falo que é humilhante, eu falo porque eu senti na pele. Eu sei o quanto é difícil a gente ter que depender de uma esmola. E nós, graças a Deus, eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor levantou pessoas boas, né, de boas obras, e nos ajudou, né, e sempre socorreu as nossas necessidades. Porque na época, irmãos, era tudo muito difícil. Eu sempre, quando eu estou conversando com alguém, eu falo assim: hoje não está difícil de criar um filho em termos de tratar, em termos de comida, de vestir. Não está difícil, porque hoje as mulheres saem para trabalhar, tem trabalho das mulheres, os homens saem para trabalhar, e tem também esses auxílio que entrou agora, então isso tanto facilita, ajuda. Está difícil na parte da educação. Na parte de educar um filho hoje, não está fácil, irmãos. Eu louvo o nome do Senhor Jesus porque os meus são criados. Eu tenho netos, eu tenho 6 netos. Mas até quando eu criei os meus, não foi fácil também, foi difícil, porque criar 3 filhos, igual alguns conhecem aqui, sozinha, não é fácil, é difícil. Né? Na parte da educação é muito difícil. É muito difícil. Mas, assim, em termos de dar um arroz com feijão, dar uma roupa, está mais fácil. Mas na minha época era o contrário. A parte da educação era mais fácil, né? Mas a parte de comer era difícil.
Era muito difícil, porque como eu nasci, criei aqui, eu sei, aqui era muito difícil o serviço. Aqui era serviço de roça ou empregada doméstica, né? Ainda era, não como diz, uma raridade. Então, não era fácil. Não era fácil. Então, a gente dependeu. Eu vivi essa situação. Eu não me envergonho de falar que um dia eu mexi com lixo no primeiro lixo. Eu não me envergonho de falar que um dia eu bati na porta para pedir algo para o meu sustento ou sustento dos meus irmãos. Eu não sinto vergonha disso. Eu glorifico a Deus porque é meu testemunho, né? Eu agradeço a Deus porque se eu estou até aqui hoje com o Senhor, Ele me guardou. Ele me guardou de não morrer envenenada porque eu comi veneno de formiga achando que era pode. Ele me livrou. Ele me guardou. Então essa foi a minha infância. E é humilhante, porque ninguém quer fazer isso. Hoje, às vezes, eu trabalho, às vezes, quando é necessário, de fazer cesta, sim, às vezes eu sempre estou levantando cesta para alguém que precisa, eu bato nas portas, peço, mando no WhatsApp, porque para aquele que está necessitando daquilo, não é fácil ele pedir, né? Não é fácil ele correr atrás daquilo, né? Então a gente ajuda da forma que a gente pode. Mas, graças a Deus, hoje é difícil para educar o filho, mas hoje a facilidade de serviço, de trabalho, para ambas partes do casal está igual, né? As portas se abrem, tem serviço, ganha bem, então não tem necessidade. Eu acho que até por conta disso que hoje o casal se dedica, igual, né? O irmão falou no começo aqui, que a pessoa se dedica muito no trabalho, e eu acho que deve estar dificultando um pouco na criação dos filhos, porque os pais hoje, eu participei de um chá das mulheres, uma igreja, e eu gostei muito da palestra, porque a palestrante falou muito a respeito da família, e ela falou nesse sentido, que hoje os pais, eles se dedicam muito ao trabalho, eles têm o seu trabalho, eles dedicam, só que está difícil hoje, porque na educação dos filhos, né? Os pais não estão tendo muito tempo de ter uma convivência com os filhos, então está se tornando cada vez mais difícil. Mas aqui, voltando para a palavra, esse coxo, ele dependia de ficar ali pedindo, mas chegou o grande milagre, né? Eu não tenho ouro nem prata, porque talvez, se tivesse o dinheiro para eu dar dele, poderia dar, mas não ia fazer solução. Como ele pegar e levantar, se curava, né, pastor? E andar com as suas próprias pernas, e trabalhar, e ter o seu ganho, não é verdade? Então, ele diz aqui, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Muitas das vezes nós precisamos fazer a obra de Deus nesse sentido. Nós precisamos apresentar o Evangelho de Cristo, mas eficaz para as pessoas. Nós precisamos apresentar o Evangelho de Cristo com poder, com autoridade, porque Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Né? Aqui, Paulo está usando o nome de Jesus para liberar uma cura, para liberar uma coisa que era impossível, fazer um paralítico andar. Mas foi no nome de Jesus que eles usaram aquilo, eles usaram a sua fé no nome de Jesus. E nós precisamos também chegar, né, às pessoas e levar o nome de Jesus com essa mesma autoridade. Nós precisamos estar sempre buscando da palavra e sabendo que Jesus pode, Ele tem o poder de fazer a mudança. Não que seja errado se uma pessoa precisar de uma cesta básica, de uma ajuda assim. Não é errado, irmão, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos. Como que o irmão chega para nós e pede algo, está necessitando de algo, e nós vamos olhar para ele e falar assim, vai em paz. E não socorrer ele naquilo que ele está precisando. É errado. Nós precisamos socorrer. Mas nós precisamos chegar com o Evangelho de Cristo, né? Falar que Jesus ele tem o poder de curar, de libertar, de salvar, porque muitas das vezes não é o dinheiro que vai resolver. Engraçado, como o Luiz falou da palavra no começo, foi mais ou menos isso. O dinheiro, às vezes, ele não traz a solução. Não é o dinheiro que vai trazer a solução para a pessoa, né? Não é o dinheiro, é a palavra do Senhor. Então, aqui, nessa palavra, né, vamos pegar esse exemplo aqui, né, de Pedro e João. Vamos pedir, vamos orar e falar. E vamos liberar a palavra profética, conforme foi falado esses dias, de nós liberar a palavra profética. Porque quando nós liberamos a palavra profética, olha, irmãos, o poder de Deus é grande. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus, ele nos renova.
O poder que há no sangue de Jesus transforma muitas vidas, né? Às vezes a pessoa não prospera, a pessoa às vezes está passando um momento difícil, porque ele não tem o conhecimento da palavra. Ele não entende que Jesus está ali para abrir uma porta, para dar o socorro que ele realmente necessita. E nós precisamos estar sempre orientando a igreja e as pessoas que Jesus enviar no nosso caminho, nós poder falar mesmo a palavra do Senhor. Que Deus, Ele é o mesmo ontem, é o hoje e será eternamente. E esse Jesus ainda continua operando lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar passando agora para o pastor Mário, de Jesus, né? Vai estar dando aí continuidade da obra e fazendo aquilo que Deus colocar no coração dele. Sim. Então, a oportunidade para a irmã dela, né? A filha dela, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Vocês podem me ajudar? Amém. Só tá ligado, tá? Cada pecado da tua vida para preparar, pois as maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Tenho sentido os momentos que você passou, enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou, mas cada lágrima te deixada te ensinou. Você pensou a tua história, não mexeu mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o Deus volta atrás. E nos teus dias mais sofridos, esteve sempre vivos, prosperarei. E hoje você é o resultado dos dias claros. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. E tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. E tudo aquilo que é mal vem pra nós. É pra você crescer. É pra você crescer.
Seja Deus, glória a Deus. Igreja, boa noite, e a paz de Cristo esteja com todos. Eu desejo que o manto de Cristo esteja enrolado em cada um de vocês. E se tiver calor, esse manto vai refrigerar. E se tiver frio, esse manto vai aquecer. E se tiver a mente dolorida, a mente doente, a mente com a alma batida, o nosso Deus vai confortar. Eu desejo de todo o coração a verdadeira paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar o pedido das ofertas, o recolhimento das ofertas no final, que hoje a palavra é um pouquinho comprida, e senão nós vamos se atrasar além da medida. E vamos começar já com a palavra. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Hoje, não se esqueça, o último domingo do mês, dia de buscarmos as ovelhas perdidas. As ovelhas estão esperando nós buscarmos. Jesus quer todas elas para Ele. Então, queridos irmãos, vamos pedir permissão para o Pai, que esta palavra venha através do Espírito Santo, que essa palavra seja nos alicerçada, nos ensinada, através da sabedoria do Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus amado, com os joelhos trêmulos e cheios de tremor, nós vamos iniciar sua santa palavra. Mais uma vez vamos falar sobre as ovelhas perdidas. Mais uma vez vamos sentir do Senhor e do teu Espírito, Senhor, que às vezes de um mesmo capítulo, cada um deixa a palavra vir de uma maneira. Por isso, meu Deus amado, meu Pai querido, é como eu sempre digo, que a palavra de Deus, o pregador tem um monte de galhos, ele pega galhos e ali ele parte. Por isso que nem todo pregador prega a mesma coisa, no mesmo capítulo, no mesmo versículo. E hoje nós vamos ver o que Deus tem para falar para nós sobre as ovelhas. Hoje nós temos que ver uma leitura de um livro, de um capítulo do Evangelho, totalmente conhecido, mas tenho certeza que o que vocês vão ouvir hoje, dificilmente ouviram, porque é assim que Deus trabalha, é mudando, é modificando, é aperfeiçoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Igreja, pode sentar, ficar sentadinho, descansadinho. Hoje é em busca das ovelhas perdidas. Eu gostaria que vocês já abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 15, que é onde está as três parábolas de Jesus Cristo. Nós vamos falar rapidamente sobre as três parábolas, mas nós vamos ficar apegados na última parábola, que é a do filho pródigo. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e nós temos certeza que vai haver um entendimento, e não só entendimento, o Espírito de Deus vai nos ajudar, vai nos auxiliar para que nós, além de entender, passamos a praticar tudo aquilo que ouvimos hoje. Um abraço àqueles que não nos deixam de prestigiar, está sempre com nós pelo Facebook. Eu tenho certeza que vocês também que nos acompanham ao vivo, abrem também suas Bíblias no capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, no
capítulo 15. Nós vamos ler somente o versículo inteiro do capítulo 15, do versículo 11 em diante. O filho pródigo. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante. Título: O Filho Pródigo. Nós vamos provar aqui que esse filho, que é o filho mais novo, ele nem pode ser chamado de filho pródigo. Nós vamos provar isso esta noite, através da palavra de Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles e a fazenda. Fazenda, irmãos, preste bem atenção, fazendas são o que eles tinham de valor. Podia ser terra, o que fosse. É chamado fazenda. E presta atenção, quando eu li aqui o 11, que eu acabei de ler agora, que disse, e repartiu por eles. Aqui está uma das grandes chaves que nós precisamos ter na nossa mente. Quem foi esse filho pródigo? Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou e seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para seus campos, para apacentar porcos. Versículo 16. E desejava saciar o seu estômago com as bolocas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Versículo 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, que pequei contra o céu e perante a ti. Versículo 19. Não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante a ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 22. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e pondo-lhe um anel na mão e as alpargas nos pés. Versículo 23. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegramos-nos. Versículo 24. Porque este meu filho estava morto, ele reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. 26. E chamando um dos servos, perguntou-lhes: que era aquilo? Versículo 27. E ele lhe disse: veio teu irmão,
E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, 29, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos, nos folgarmos. Pouco este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Irmãos, vamos fazer algo sobre isso que eu acabei de ler agora. Vocês já devem ter ouvido essa pregação, eu já ouvi umas 500.000 vezes. Mas é como eu disse, a Bíblia, o pregador, ele tem o dom, vida do Espírito Santo. É como se fosse um carro, ele não prega a mesma coisa. Dificilmente ele vai pregar a mesma coisa. Porque a palavra de Deus, ela renova, ela é muito ampla. Então vamos falar um resumo desse filho pródigo, que a Bíblia chama, que é o filho mais novo. Vamos começar a entender que esse filho, ele foi errado, claro. Mas nós vamos provar hoje que os dois estavam errados. Mas nós não estamos aqui agora para dizer quem que estava mais errado, um do que o outro. Nós vamos definir a seguinte maneira. Se nós trouxermos essa parábola hoje, nos dias de hoje, e a gente começar a contestar a vida, como as coisas deveriam ser, nós damos a razão total para esse filho mais velho. Esse filho mais velho, ele nos mostra revolta, nos mostra praticamente insatisfação com o irmão. Mas vocês vejam bem, dentro do contexto de hoje, trazendo para esse mundo contemporâneo, para esse mundo nosso que nós estamos vivendo, de inveja, de malícia, de perseguição, de mentira, de vaidade, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Esse moço tinha toda a razão. Quando o pai, ele chegou e pediu a herança do pai, ele não era um que trabalhava com o pai. Ele era um perdido, era do mundo já. E quando ele pede a herança, ele vai embora, gasta tudo. Eu li aqui, né? O filho mais velho fica em casa, do lado do pai, sempre companheiro do pai, trabalhando de noite, de dia. Nós estamos trazendo para a lógica de hoje. Nós não podemos esquecer que o pai aqui era Deus. Estamos trazendo para a lógica que o pai fosse um de nós. Então nós começamos a dar toda a razão por estar enfadado, por estar cheio de ira, esse filho mais velho. Porque o pai recebeu, deu dinheiro, trouxe para cá, depois ele veio para cá, recebeu, colocou anel, colocou sandália. Vocês lembram de José? O que o faraó fez para José? Colocou anel, colocou sandália, deu autoridade. Então o pai deu autoridade para esse filho que tinha pego o dinheiro, pedido a herança, que depois eu vou dizer para vocês, pedir a herança do pai vivo é pedir para o pai morrer. É muito sério isso aqui, irmão. É sério.
E quando ele voltou, o pai recebe ele dessa maneira, a gente calcula até que deu até um cargo para ele, até talvez o filho mais velho passou a ser até subordinado a ele. Mas será que é assim mesmo? Então, irmãos, quando os historiadores, ou qualquer um hoje, for pregar especificamente esse de Lucas 15, o filho pródigo, ele for lá no deserto, ele foi pregar lá para aquele pessoal que mora nas barracas, aquele pessoal nativo, eles vão dizer, isso é mentira. Um filho pedindo a herança do pai? Pai Bíblia? Não. Aqui com nós não acontece isso. Aqui com nós é apedrejado, se fizer isso. Então começa a sentir o erro desse filho mais novo. Começa a sentir quanto errado essa atitude que ele tomou. Mas e o filho mais velho, que era o primogênito? E o filho mais velho, que era responsável por ele, pelo filho mais novo? Lembra quando eu li que eu pedi para vocês prestar atenção? E o pai vendeu a fazenda e repartiu entre eles. Então o filho novo saiu com o dinheiro na mão. Mas e aquele filho que foi reclamar lá? Que disse, pai, eu sempre fico contigo. Eu sempre trabalhei. Agora, esse camarada que está aí em cima aí, o senhor levou para cá, o senhor trouxe. Conclusão que nós estamos chegando com paciência, com calma, para nós entender o que Deus quer falar para nós essa noite. Vamos com bastante calma, bastante atenção. O mesmo pecado, o mesmo crime, vamos dizer assim, que esse filho mais novo fez, o irmão mais velho também. Ambos, a partir do momento que pegaram a herança, eles pediram como se eles tivessem matado o pai. Isso até hoje não se faz testamento, não faz inventário, não faz inventário. Ó, o pai está vivo, está fazendo inventário das propriedades. Então, é um algo assim, muito interesseiro. Então, ele vai mostrar para nós, no final nós vamos ver, que esse filho, chamado de filho pródigo, filho mais novo, que levantou essa questão, ele tinha a atitude dele foi melhor do que a do irmão. Porque o irmão foi hipócrita. O irmão sabia. O irmão sabia que ele estava errado. Eu já estou dizendo na hora que chegou o irmão mais novo arrependido. E foi a hora que ele foi reclamar com o pai. A hora que ele foi brigar com o pai está dando tudo para esse aí. Esse pegou o seu dinheiro, roubou, foi embora, passou fome, voltou, agora o senhor deu tudo para ele. E eu, o senhor não manda nem um cabrito para mim? Sempre estive contigo? Ele era hipócrita. O outro interesseiro, mas arrependido. Irmão, eu preguei hoje lá no ar livre sobre aquela pecadora que derramou o alabastro, um vidro de alabastro, derramou perfume em Jesus. Enxugou com os cabelos os pés de Jesus.
Jesus estava almoçando junto com o fariseu. Jesus estava almoçando com um homem que não se achava pecador. Ele achava que ele não tinha pecado, que ele não precisava perdão de nada. E quando chegou aquela pecadora e derramou esse unguento, esse perfume, ele pensou, agora eu quero ver se esse é profeta mesmo. E Jesus percebeu o pensamento dele. E Jesus chamou a atenção dele, né? Disse para ele que quando ele chegou, ele não teve um recebimento como era o recebimento normal daquela época, que era o óculos, né, o beijo, né? Que era a lavagem dos pés, que era a unção, ungir, que ele não fez nada disso. E que aquela mulher tinha feito tudo, inclusive enxugado até os pés dele com o cabelo. E Jesus foi obrigado a contar uma parábola. Essa parábola, ele disse, já começou dizendo, olha, tinha 2 devedores, um devia 500, outro devia 50. Vamos falar em real, assim, para ficar mais fácil. A Bíblia chama de dinheiro. Um devia 500, outro devia 50. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. O credor disse, eu perdoo. E Jesus fez essa pergunta para o fariseu, para Simeão. Quem é mais agradecido? Quem mais deu amor para esse que perdoou? E ele respondeu, o que devia mais. E Jesus disse, você está certo. Por que eu estou puxando isso aqui? Eu estou puxando porque quem foi mais perdoado? Quem é que pediu perdão desses 2 irmãos? Somente o mais novo. E quando ele viu que a coisa ficou brava lá fora, quando ele viu que ele tinha até fome, quando ele viu que é muito mais difícil trabalhar com os outros do que trabalhar com o pai, quando ele viu que ele tinha um grande privilégio de trabalhar com o pai, ser o chefe dele, ser o patrão dele, caiu a ficha, ele se arrependeu e voltou. Mas o irmão era como Simeão, esse fariseu. Ele nunca achava que ele tinha pecado. Que o pecado era tudo do irmão. Que o culpado era o irmão. Voltando para essa passagem de Simeão, o fariseu, em cima dessa parábola, Jesus quis dizer o seguinte, que o pecador que se arrepende, que é perdoado, o amor dele, quanto maior foi o pecado dele, como foi o caso da mulher prostituta, mais amor tem para o perdoador. E é uma verdade. Simeão não tinha amor, Simeão achava que não precisava ser perdoado. E esse rapaz, esse filho mais velho, também achava que não precisava ser perdoado. Mas agora, eu falei que a palavra ia ser um pouco comprida, e vai ser, vocês me perdoam, mas não precisa ser para vocês entenderem o que é que Deus quer dizer para nós essa noite. Por que Jesus soltou essas 3 parábolas? Soltou da ovelha perdida, já soltou as da dracma e já soltou a do filho pródigo. Porque aí eu quero que vocês me acompanhem, no mesmo capítulo 15, no versículo 1 e 2. Nós vamos saber por que Jesus precisou responder, escrever, soltar essas 3 parábolas, uma na sequência da outra. E sabe que uma está ligada com a outra. Então vamos lá. Versículo 15, 1, 2 e 3. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os
dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. E ele propôs esta parábola, dizendo. Aí ele começou a falar sobre a ovelha, que das 100 ovelhas escapou uma do aprisco e o pastor foi atrás até achar. Mas vamos dar um intervalo aqui e dizer o que está querendo dizer o versículo 1 e 2. Porque a gente lê sem saber o texto, o contratexto. Por exemplo, que jeito que eram as casas naquela época, para nós poder entender. Senão nós não vamos entender. As casas eram casas simples, eram casas de um povo, era casa que tinha uma elevação, um andar em cima, e aonde era o cenáculo, ou a sacada. Até hoje tem várias casas aqui na Borda, qualquer lugar que eles fazem aquela. Só que aqui eles cobrem, né? Faz aquele. Como é que chama aquilo ali? Em cima das casas. O pessoal faz churrasco em cima. Hã? Terraço. Né? Aquele tempo chamava cenáculo. As casas eram pequenas, ela tinha duas escadas. Ela tinha uma escada interna e tinha uma escada externa. Que tudo se fazia ali, nesse cenário. Porque era muito quente, as casas eram escuras, tinha poucas janelas, quase, acho que não tinha nem janela. E eles se reuniam, ali eles almoçavam, comiam, jantavam, ali eles dormiam, principalmente noites muito quentes. E ali que Jesus estava com os pecadores. Existia embaixo, eles tinham os animais. Por isso, gente, que tem uma passagem na Bíblia, em Juízes, que fala sobre Jefeté, que é onde nos dá o ensinamento que o nosso amigo Salomão, em Eclesiastes, diz, né? Não fazeis voto de todo. Voto de todo é aquele voto que você não pode cumprir depois. Jefeté fez um voto com Deus. Jefeté ia enfrentar uma guerra e ele disse: se o Senhor me der a vitória, quando eu chegar em casa, o primeiro que for, que eu abrir o portão e encontrar, eu dou como sacrifício. Então, é uma prova que aquele tempo, embaixo das casas, eram os animais. Eram as ovelhinhas, tinha o gado. Uma das provas também é a manjedoura de Jesus. Por que Jesus estava lá? Não estava lá na manjedoura, estava dentro de uma casa, era parente dele, mas estava muito lotada, era o recenseamento. E quando Jefeté, na certeza que ia sair de lá uma ovelha ou um boizinho, saiu uma filha. Agora vocês têm uma longa, assim, uma distante noção, mas dá para saber como que eram as casas. Jesus estava em cima, falando com os pecadores, com os cobradores de impostos. Jesus estava atendendo eles lá em cima e comendo. Jesus não fazia acepção de pessoas. E na rua, na passagem, lá estavam os fariseus. E os fariseus, agora eu vou ler de novo, dá para vocês entenderem. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então Jesus estava ensinando. Versículo 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo:
dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Havia uma certa distância. Não é que eles ficavam gritando lá: "Ah, Jesus! Ah, mestre! Está comendo aí, almoçando, está tendo encontro aí com os pecadores." E Jesus gritando: "Ah, eu vou ler uma palavra." Não, Jesus não era barraqueiro. Jesus não era de confusão. A gente sabe que Jesus desceu as duas escadas, a externa e a interna, e foi conversar com eles. E na conversa com eles, Jesus precisou soltar essas três parábolas. Três parábolas que, se a gente ler e não tiver muita atenção, principalmente a das dracmas, das moedas, se nós não prestar atenção, não souber por que tanto valor para essas moedas, nós não vamos entender. Então, vamos ver assim, falar das três parábolas rapidamente. Vocês veem que a parábola da ovelha perdida tinha 100 ovelhas. Numa noite recolheu, já não achou as 100 ovelhas, achou 99. O pastor das ovelhas deve ter deixado alguém cuidando do aprisco e foi atrás dessa uma e procurou, e quando encontrou, trouxe de volta e houve muita alegria, muita festa, e por isso que nos ensina que Jesus derramou sangue para todos nós, mas Ele quer uma por uma, Ele quer as suas ovelhas de volta. E houve festa. Terminou, quando ele terminou essa parábola, ele pulou para a dracma perdida. Dracma era uma moeda. Aí o que ele diz? Eu não vou ler para vocês. Ele começa assim: ou, né? Terminou a ovelha perdida, e depois ele diz no 8º, ou, quer dizer, está dando continuidade às parábolas. E aí ele começa a dizer que tinha uma mulher que perdeu uma moeda, e essa mulher procurou essa mulher acendeu a lamparina, essa mulher varreu a casa. Por que acendeu a lamparina? Porque as casas não tinham janela. Por que varreu a casa? Porque não é o mundo de hoje. Era miséria, era poeira, era areia. E quando ela encontrou aquela alegria, mas a gente precisa saber por quê. Levar lá na época de Jesus, para nós poder entender o valor dessa moeda. Você acha que hoje você pega uma moeda, você vai fazer tudo essa bagunça atrás da moeda, e depois vai fazer uma festa ainda, convidar os vizinhos a fazer uma festa? Acontece que quando a mulher casada, ela tinha o dote. O dote era algo que o pai dava. E o dote era para quando se ela ficasse viúva. Vocês veem quanto a Bíblia fala da viúva, que a viúva era abandonada. A viúva não era a viúva de hoje. A viúva não tinha recurso nenhum, não tinha ajuda de ninguém. Lembra daquela que foi atrás de Eliseu? Eliseu, meu marido era teu servo, fiquei com dívida, então querem levar todos os meus filhos para pagar as dívidas. Essa é a vida da viúva. Então elas tinham um dote. Dentro desse dote eram várias moedas. Elas andavam, elas penduravam o corpo. Era o jeito deles. Né? Por isso que tem essa explicação. Se a gente olhasse, nossa, faz historinha, né? Aquela luta para achar uma moeda. Mas essa moeda tinha muito valor. Como essa moeda são nós, as ovelhas, nós temos valores incalculáveis para o Pai. E depois que ele terminou, ele veio, e explanou a dracma perdida. Aí ele veio com o versículo 11 e deu continuidade
e começou sobre um certo homem que tinha 2 filhos, é o filho próprio. Bom, mas e agora? Aonde nós estamos querendo chegar? Já falei para vocês da casa, já falei para vocês da primeira parábola, já falei para vocês por que Jesus soltou essas parábolas. Agora eu quero falei sobre a namorada, falei o que motivou Jesus a contar as parábolas. Agora eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a ovelha, primeira parábola, a ovelha sabia que ela estava perdida? Quem acha que a ovelha sabia que ela estava perdida? Que ela estava fora do aprisco, que ela estava perdida no deserto? Ela sabia. Um animal sabe quando ele está perdido. Vai olhando a profundidade disso, irmão. Mas e a dracma? A moeda? Sabia que estava perdida? Não, jamais, né? Jamais. Só que a ovelha estava perdida fora de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. Às vezes a gente olha 3 parábolas assim e fala, nossa, né? Só tem um significado. Não. A palavra de Deus é uma coisa profunda. Ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Às vezes nós só ficamos nessa aqui, não, mas é porque Deus quer todos nós, tudo bem. Mas quando Jesus soltou essas 3 parábolas aqui, ela foi muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Então nós estamos vendo aqui, imaginando uma ovelha sabia que estava perdida fora de casa. Uma moeda que não sabia que estava perdida dentro de casa. Agora vamos jogar para os 2 irmãos. Agora a coisa vai pegar. O que tem a ver esses 2 irmãos? Um era a dracma, a moeda. Outro era a ovelha. Não ovelhinha, não. Outro era a ovelha porque um sabia que estava perdido fora de casa. Um era a moeda, que era o filho pródigo, que era o filho mais novo. O outro, o segundo filho, ele sabia que ele estava, ele não sabia que ele estava perdido, né? Essa era a dracma. Peraí, não podemos misturar. O filho mais velho era a moeda. Não estava dentro de casa, ele nunca saiu de casa, ele era ajudante do pai. Mas ele não sabia que ele estava perdido, que ele estava em pecado. Ele não sabia. Simeão também não achava que ele tinha pecado. Simeão, o fariseu, achava que aquela mulher que derramou o vento, aquela era pecadora. Ele não. Então, esse filho mais velho, ele não conseguia enxergar essa parte. O filho mais novo, quando ele voltou, ele enxergava, ele passou a ser a ovelha que entendia, sabia que estava perdida e que estava fora de casa. E como terminou essa parábola? Vamos caminhar, porque senão nós vamos. Como caminhou esta parábola do filho pródigo? Mas respondendo ele diz:
Vamos pelo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Está vendo? Ele estava fora de casa. Preste atenção, isso aqui é profundo. Isso aqui é muito profundo. Meu Deus. Ele diz, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Estava e insistia. O pai, festa lá em cima. Aonde eu falei para vocês o jeito que eram as casas. O pai desceu as duas escadas. O filho estava lá embaixo, respondendo. E o pai insistiu. Né? Que jeito que o pai insistiu? Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Quer dizer, há quanto tempo eu estive com o Senhor? Eu nunca abandonei o Senhor. Eu sempre fiz tudo que o Senhor mandou. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens. Só foi o filho que levou os bens. Ele não levou. Ele não fez parte. Como ele gastou com meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado para ele. 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo. Ou seja, nós estamos vendo agora a festa lá em cima, o cevado, né? E aquilo que tempo usava-se sempre ter um boi, um bezerro preparado para grandes festas. Já era, ele não se locomovia muito pouquinho, né? Para ter a carne bem macia. Então eles estavam lá festejando, cantando, glorificando a volta de uma ovelha que tinha perdido e foi encontrada. Então nós vemos o pai saber que o filho estava lá na porta, o segundo filho, o outro não, o outro já estava com anel, já estava calçado com alpargatas, já estava ungido, estava pronto lá. E o outro resmungando lá embaixo, na entrada. E o pai desceu, e o pai foi falar com ele. O que nós podemos chegar já a uma conclusão devido ao tempo? Irmãos, ao mesmo jeito que Jesus desceu aonde ele estava com os pecadores para falar com os fariseus, ele desceu, depois de ter passado essa parte, ele desceu para falar com o filho mais velho. Então, o que eu quero dizer? Que a palavra terminou com o filho mais novo dentro, festejando, como eu disse para vocês. E o pai tendo que descer para convencer o filho a entrar. E a Bíblia não revela que ele entrou. Mas o que isso nos ensina? Que aquele que estava fora terminou dentro. E aquele que estava dentro terminou fora. E o que isso diz no frigir dos ovos, né? Já apurando tudo, né? Que nós vamos estar pela fé, nós vamos estar no paraíso do Senhor, e que nós vamos encontrar muita gente que nós achamos que estaria fora. E vamos sentir falta de muita gente que nós acharíamos que estaria dentro. Então, essas três parábolas, principalmente a última, não é somente
lição, que o filho mais novo precisava tomar uma lição, tomou, né? E sempre lembrando que o pai dele, esse pai, está representando ali, é o Pai Celestial, é o nosso Deus. E o nosso Deus permitiu que ele passasse por dificuldades. Ele vinha com aprendizado. Agora, aquele que acha que não precisa passar por nada, volta a dizer o exemplo. Isso aí é o dia que vocês quiserem pesquisar, é só abrir em Lucas capítulo 7, versículo 10, que conta a passagem de Simeão, que convidou Jesus para jantar na casa dele. Se a gente for pensar em ser um Simeão, está tudo bem, né? Não precisa de nada. E ali o que diz, e o que termina ali? Já nessa outra parte, fora essas palavras. A pecadora dentro. E Simeão fora. O filho pródigo dentro. Por isso que quando eu comecei a falar, se nós fôssemos irmão dele, se nós fôssemos irmão mais velho, ou parente, o que nós ia falar desse moço, né? Ainda volta e meu pai dá até anel para ele, nós ia ficar revoltados, não ia? Mas a gente precisa saber quem era esse irmão dele. Onde estava metido esse irmão dele? Só porque ficava com o pai, ajudava o pai, e o arrependimento. E você achar que você está sempre dentro e você nunca pode ficar fora. Tem uma passagem na Bíblia, irmãos, que eu sempre cito ela. Sempre. Salmo 73. Quem escreveu e conta a sua história é o ajudante ou o maestro de Davi. E ele diz: Deus é bom para Israel. Eu por pouco não me escorreguei. Então nós temos que estar sempre cientes que nós podemos escorregar. Nós temos que estar sempre preparados que, assim como nós estamos dentro, nós podemos estar fora. E sempre lutando. Estamos fora, eu vou para dentro. Vamos ficar com essa palavra, irmãos. Nós estamos falando em horário, mas que Deus nos abençoe, que Deus nos dá ensinamento cada vez mais, e que essas palavras, elas vão cada vez mais se aprofundando, com a graça de Deus, e que esse aprofundamento seja sempre para nos ensinar, para nos dar força, para nos dar sabedoria, para fazer que nós busque sempre a nossa salvação. Fazer que nós sempre estejamos necessitados do perdão. Porque nós vamos estar dentro, mas se nós formos perdoar. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar então com essa palavra, vamos ficar de pé, orar. E antes de eu orar, eu vou dar os avisos, e vou passar os avisos, depois nós vamos orar e já vamos despedir de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amanhã é quarta-feira próxima, agora, dia 1º do mês, nós temos às 19h30 o culto nosso de libertação. Aqueles que vierem, por favor, traga uma peça de roupa, traga fotografia, que será apresentada, será ungida, e porque tudo nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No domingo, dia 5 de março, às 9h30, o culto ao ar livre. E no mesmo domingo, dia 5, às 19h30, primeiro domingo do mês, nós temos o culto das primícias. Sempre nós falamos que Deus é a nossa
primícias. E que peço que vocês tragam a família, tragam pessoas para vir cultuar com nós, para vir congregar com nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, terminamos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Se eu deixei de falar coisas, tinha mais para falar, mas o Senhor me perdoa, Pai. Eu sou pecador, Senhor, mas sei que através da ajuda do Teu Espírito Santo, Pai, o principal foi dito, e que o Senhor abriu nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento, para que possamos entender, possamos praticar, porque nós só entender e não praticar não resolveu nada a nossa vida aqui, a nossa paciência, o nosso tempo, que foi para ouvir e procurar entender, mas nós precisamos praticar. Obrigado, Espírito Santo, pelo entendimento que o Senhor nos deu a cada um de nós, Pai. E que talvez nesse momento nós ainda estamos meio confusos do que foi dito agora, mas que daqui mais um tempo, talvez até amanhã, esta palavra abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora leve cada um de nós para a nossa casa, morando longe ou morando perto. Aquele que deixou sua casa, Pai, fechada, que estão todos vieram para clamar a Deus, que levante as mãos e diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E aquele que deixou a casa com alguém adoentado, alguém que não está querendo ouvir a palavra de Deus, alguém que ainda não está convertido, você continue você lutando, levantando a tua mão e dizendo: eu e a minha casa, um dia serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, permaneça com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, idem em paz. Amém.